Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, por sua morte e ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo nos livrou de todo o mal, nos garantiu a vida eterna, nos garantiu a salvação. Mas Satanás nos ronda e nos tenta a pecar e nos afastar de Deus. Quando pecamos, construímos uma muralha entre nós e Deus. Mas Deus, Ele nunca desiste de nós. Nos garante a reconciliação com Ele através do sacramento da confissão, também chamado de sacramento da reconciliação. Como é sabido por todos nós somos seres humanos fracos e pecadores, e a cada instante, a cada piscar de olhos, nós cometemos os nossos pecados, os nossos deslizes, porque o pecado original deixou em nós uma raiz muito profunda do mal, pois o pecado, ele é tudo aquilo que não vem de Deus. Pecamos quando restringimos as leis dos mandamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo e fazemos Deus descontente conosco. O sacramento da confissão é o sacramento do perdão dos pecados, que restaura a graça santificante e restaura também a nossa amizade com Deus. O pecado é a maior desobediência a Deus, onde o ser humano, num ato de desobediência e falta de confiança no Criador, escolhe buscar a sua felicidade em coisas contrárias à lei divina. Portanto, o pecado, ele nos separa de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1488, diz que, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Mas é muito importante dizer aqui que o pecado original, herdado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles são totalmente perdoados no nosso batismo. Mas a tendência ao pecado, bem como os nossos pecados pessoais, ou seja, aqueles pecados que cometemos ao longo de nossas vidas depois do batismo, ainda ficam em nós. Então, diante disso, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão, a fim de nos reconciliar com Deus, perdoar os nossos pecados e nos dar novamente a graça santificante que perdemos ao pecar. Muitos se perguntam, não é? Por que precisamos nos confessar com um sacerdote? Não podemos pedir perdão diretamente a Deus? Outros ainda dizem, né? Entendo-me diretamente com Deus e por isso não preciso dos padres. No entanto, meus irmãos, Deus, Ele quer fazê-lo de maneira diferente. Porque naquilo que diz respeito ao pecado, muitas vezes nós costumamos fazer trapaça, é ou não é? Varremos o assunto para debaixo do tapete muitas vezes. Por isso Deus, Ele quer que nós expressemos os nossos pecados e confessemos os nossos pecados face a face. E é para isso que servem os sacerdotes, porque Jesus, na sua infinita sabedoria, Ele compartilhou a sua autoridade de perdoar os pecados com os 12 apóstolos e com isso transmitiu essa autoridade para todos os sucessores dos apóstolos, ou seja, os bispos e os padres. Como fica bem claro, neste trecho da Sagrada Escritura, no Evangelho de São João, no capítulo 20, do 19 ao 23, quando Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Portanto, meus irmãos, fica bem claro neste trecho do Evangelho que Jesus concede a autoridade de perdoar os pecados aos apóstolos, dizendo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Então, é baseado neste ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo que a Igreja sempre ofereceu o perdão dos pecados através do sacramento da confissão, ministrado pelos seus legítimos sucessores, que são os bispos e os padres.
Portanto, foi o próprio Cristo que determinou que o perdão fosse oferecido através desses homens. Não foi a igreja que inventou a confissão, mas o próprio Cristo que determinou este meio de perdoar os nossos pecados. Jesus transmitiu aos seus apóstolos a força do Espírito Santo, na qual ele perdoava os pecados. Porque, na verdade, seria muito fácil se confessar diretamente com Deus. Qual seria a garantia que realmente estamos arrependidos? Então Jesus, ele sabendo disso, ele instituiu o sacramento da confissão, nos impulsionando, nos forçando a confessar os nossos pecados, para assim provocar em cada um de nós um verdadeiro arrependimento, e uma salutar humilhação pelas falhas que nós cometemos. Além disso, quando pecamos, ferimos o corpo místico de Cristo, ou seja, a própria igreja. Então nada mais justo que procurar um representante da igreja para pedir perdão e assim reparar a ofensa que foi provocada à própria igreja através do nosso pecado. Meus irmãos, o sacramento da confissão, em primeiro lugar, ele é um sacramento de conversão, ou seja, de mudança de vida. Em segundo lugar, ele é um sacramento de penitência, ou seja, há um esforço pessoal de conversão e de arrependimento. Terceiro, é um sacramento de perdão, onde Deus perdoa totalmente os nossos pecados, nos dando a paz verdadeira. Quarto, é um sacramento de reconciliação, ou seja, voltamos a ser amigos de Deus. É como nos diz também a palavra de Deus, lá no profeta Isaías, no capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim, Buscai o Senhor, já que Ele te deixa encontrar, invocai-o, já que Ele está perto. Renuncie o malvado o seu comportamento e o pecador os seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Meus irmãos, é também como aquele filho pródigo, não é? Nós não fomos criados para viver longe do Pai, e nem para comer lavagem de porcos. É preciso que tenhamos a coragem de levantar e dizer, basta, chega. Basta renunciar muitas vezes ao nosso orgulho, e dobrar os nossos joelhos. Basta também muitas vezes renunciar à soberba e baixar um pouco a nossa cabeça. Basta nos encher de fé, naquele que é o único que pode realmente dar a cada um de nós a vida. Meus irmãos, a salvação é gratuita. A confissão é o único tribunal nessa terra onde você entra como réu, confessa-se culpado e sai livre e perdoado. Confie, creia que Deus está nos esperando a cada um de nós de braços abertos para nos dar o seu perdão, a sua misericórdia e o seu amor, através do sacramento da confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.